Espero que esteja tudo bem com vocês. Como vocês já sabem, eu me chamo Elias Lino, e sou professor de filosofia de vocês. Hoje eu gostaria de falar a respeito de ciência e poder na contemporaneidade. Como vocês já sabem, toda vez que escutar essa palavra gigantesca, contemporaneidade, vocês podem substituir por hoje. Então, o que significa? Ciência e poder hoje, né? Sobretudo na perspectiva de um autor, né, francês, que é filósofo, sociólogo, antropólogo, chamado Bruno Latour, ok? Então, Latour, o principal objeto de estudo dele é exatamente essa relação entre ciência e política, entre tudo aquilo que é social, cultural, político e o que é estritamente científico. Essa relação, né, que hoje no Brasil está super em voga. Tem um debate muito grande, né, tentando definir o que é estritamente científico, o que é político, até que ponto a política pode interferir na ciência, ou a ciência pode interferir na política. Então a gente vai ver isso hoje nessa perspectiva desse autor. E o que é interessante, né? Esse autor é contemporâneo, além de ser contemporâneo, está vivo, né? Normalmente a gente estuda filósofo que tenha morrido há pelo menos 300 anos, e esse ainda está vivo. Então isso é interessante, né? Isso é bastante interessante. Pois muito bem, Latour, ele tem um livro dele chamado Jamais Fomos Modernos, porque para ele, né, a modernidade, ela prometia que ia separar o que era estritamente político e o que era estritamente científico. A ideia era essa, né? Os cientistas, eles tomariam de conta desse âmbito, né, da realidade humana, né, que era conhecer, compreender e gerir a natureza, porque, veja bem, né, a ciência, no primeiro momento, ela sempre quis só conhecer, né, mas aí, num determinado momento, sobretudo na modernidade, ela queria não apenas conhecer, mas conhecer para modificar a natureza e transformar em produtos culturais para a gente, né? Transformar em produtos para nós, né? Ir na natureza e pegar algodão para fazer a blusa, pegar plástico para fazer a pulseira do relógio, né? E extrair metais para fazer os componentes do celular, dos computadores. Tudo isso são desenvolvimentos científicos, né? Que tenta primeiro compreender, depois, né, gerir e ir lá na natureza e modificar. Então, o projeto moderno, segundo Latour, né, o projeto moderno era separar o que era científico, né, do que era político. E aí o que era político, né, ou político, ou social, ou cultural, era tratar dos problemas da sociedade, tratar problemas políticos, problemas éticos, problemas morais da sociedade. Então o cientista ficava, né, com conhecer, compreender e gerir a natureza, e a política, os políticos ficavam com gerir a sociedade. E aí qual é o grande problema, né? Qual é o grande problema para o Latour? Isso, né, o próprio título do livro já denota, né, já escancara, né, ele fala, isso não se realizou, por isso nós jamais fomos modernos. Para ele, ciência e política estão intricadas, estão juntas. E não dá para separar. E a tentativa de separar só gera mais problemas, ok? Então, para ele, esses conhecimentos, e aí ele cria, né, o conceito de conhecimentos híbridos. Então, para ele, todos os conhecimentos que surgem dentro da sociedade são conhecimentos híbridos. Não são só científicos, não são só políticos, não são só culturais, não são só sociais. Eles são híbridos. Por quê, né? Quando o cientista ele cria algo novo, ele cria um conhecimento novo, ele está dentro de uma sociedade, ele é fruto daquela sociedade. Então, e aquele conhecimento, ele emerge daquela sociedade, né? Porque aquela sociedade, naquele determinado momento, deu condições para aquele tipo de conhecimento surgir, como também ele retroage, ou seja, ele volta, aquele conhecimento volta e interfere nessa própria sociedade. Então, portanto, esse conhecimento ele é sempre híbrido. Então, essa discussão que tem no Brasil hoje, não vamos politizar a ciência, não vamos politizar a vacina, não vamos politizar isso, não vamos politizar aquilo. Isso é uma tremenda, do ponto de vista do Latour, uma tremenda babaquice, porque já é politizado. Tudo é politizado. A ciência é politizada, né? E a política é cientificizada. Acho que é isso, né? Então, para ele, né, a tentativa moderna de separar o que é ciência e o que é política gerou uma ciência descompromissada. E essa ciência descompromissada gera, na maioria das vezes, se não todas as vezes,
consequências negativas, né? Desenvolvimento do aparato tecnológico para ser empregado em guerra, desenvolvimento de bomba atômica, né? Desenvolvimento de pesticidas que ao invés de ajudar a humanidade faz a envenenar, né? Então, empresas altamente tecnológicas que ao invés de prestar, né, auxílio à sociedade, ela pouco se importa com danos que possa causar, desde que possa protelar isso em uma briga judicial, tipo Brumadinho, tipo Mariana, tipo empresas petroleiras que vazam petróleo no mar e aí tem um corpo jurídico, né, de advogados que podem protelar essa briga judicial, né? Então, para ele, quem vai dar o norte, né, o norte ético e moral da ciência é exatamente a política. E a política aqui entendida em âmbito macro, okay? Política do ponto de vista social e cultural, ou seja, todos nós sendo políticos através ou democracia representativa, quando você vota de tempos em tempos, ou de forma direta, quando você entra num sindicato, numa associação de moradores, ou num grupo, ou qualquer grupo organizado dentro da sua comunidade, ou quando você protesta, ou quando você debate ou exige o debate amplo e público das questões sociais. Então, a política, o social e o cultural é que dão os nortes éticos e morais para a ciência, porque uma ciência descompromissada leva a resultados negativos. Isso segundo Latour. Então, ao invés de pedir por menos politização da ciência, Latour fala que não dá para fugir disso e só tem que ter cuidado com qual tipo de política. Uma política que exige limites éticos e morais ou uma política que deixa que a ciência e a tecnologia façam o que bem entendam. Então, essas é que são as verdadeiras questões. Jamais fomos modernos porque, né, ciência e política estão intricados. Só temos que ver qual é o tipo de política que está mandando na ciência. Essa é a grande questão, ok? Então, esse conteúdo está no livro de vocês entre as páginas 262 e 266 e a atividade vai ser uma atividade do próprio livro. Na seção Trabalhando com Textos, vai ter 2 textos, né? E no final de cada texto tem 3 questões, né? No final do primeiro texto tem 3 questões e no final do segundo texto tem também mais 3 questões. Então vocês vão ler esses 2 textos e responderem as 6 questões, né? 3 em cada texto. Ok? Então, espero que estejam todos bem. Com isso eu encerro. Até mais.